Hello and welcome to another class of your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo, toda terça-feira no YouTube, 8 horas da noite. Começamos então com a letra da música que diz o seguinte: Saying I love you is not the words I want to hear from you. Fui até a segunda linha porque é uma frase completa, tá, gente? É que não coube aqui por causa do meu quadradinho. Então, dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. It's not that I want you not to say. But if you only knew. Não é que eu queira que você não diga. Né? Ou seja, não é que você não pode dizer eu te amo, né? Não estou reclamando de você dizer que me ama. Mas se ao menos você soubesse, if you only knew, how easy it would be to show me how you feel. Como seria fácil você me mostrar como você se sente. Ou seja, mostrar, né? Não só dizer, mostrar. Alright? O pessoal do Instagram pode acompanhar pelo YouTube, que vai ter uma experiência de visualização melhor da aula. More than words, mais que palavras ou mais do que palavras, is all you have to do to make it real. É tudo o que você tem que fazer para tornar isso real. Then you wouldn't have to say that you love me. E então, ou e aí, né, por consequência, você não teria que dizer que você me ama, because I'd already know. Porque eu já saberia. Esse I'd, esse DDD, é o would, né? A contração da palavra would é somente a letra D. Então, because I'd already know, because I would already know, ok? Porque eu já saberia. What would you do if my heart was torn in two? O que você faria se meu coração fosse ou estivesse partido em dois? Aqui a gente tem até diferentes possibilidades de tradução por conta desse verbo be, né? Que tanto é ser ou estar. Então, quando a gente põe aí nessa condicional do passado, se meu coração fosse partido em dois, se meu coração estivesse partido em dois, ok? More than words, to show you feel, mais do que palavras, para mostrar que você sente, that your love for me is real, que seu amor por mim é real. What would you say, o que você diria, if I took those words away? E esse took those words away, né, se eu tirasse essas palavras. A ideia é assim, se eu removesse essas palavras, quer dizer, essas palavras não existem, né? Então, take away aqui no caso seria remover, tirar, né, do repertório, né? Então não tá mais no repertório, não pode mais falar eu te amo, né? Então, o que você diria se não pudesse falar isso? A ideia é essa, ok? So what would you say if I took those words away? O que você diria se eu tirasse essas palavras? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Aí, né, então eu até troquei a tradução aí para você ver essa flexibilidade, né? O then pode ser um então, pode ser um aí, ele tem essa ideia de trazer um resultado, uma consequência, ou até uma sequência, se você estiver falando de uma sequência de eventos, de fatos, né? Então, then you couldn't make things new. Aí, você não poderia tornar as coisas novas just by saying I love you, simplesmente dizendo eu te amo. E a ideia aqui, o que é o make things new? Existe essa expressão em inglês, to make things new, que é quando você pensa assim, não, agora eu vou fazer tudo diferente. E esse diferente é a ideia de eu vou fazer tudo de uma forma nova. Então, por exemplo, é um pensamento comum das pessoas terem no ano novo, né? Ah, this year I'm gonna make things new. E em português a gente não costuma falar tanto dessa forma, né? Eu vou fazer as coisas novas. A gente fala, tipo, eu vou fazer tudo diferente, né? Vou fazer tudo diferente, que dá a ideia o quê? Que você vai começar novas atitudes, você vai começar novos hábitos, você vai começar novos planos, novas coisas mesmo para sua vida, tá? E aí que a ideia é essa, né? Ele tá falando para ela que se ele tirasse essas palavras do repertório, se ela não pudesse usá-las, ela não poderia, né, mudar as coisas ali e tentar novidades simplesmente falando eu te amo. Ela teria que fazer outras coisas, né? Teria que fazer realmente atitudes, né, para demonstrar esse amor. Alright? E aí, na segunda parte, ele canta o seguinte:
Now that I've tried to talk to you and make you understand, agora que eu tentei falar com você e te fazer entender ou fazer você entender, all you have to do is close your eyes. Tudo que você tem que fazer é fechar os olhos ou fechar os seus olhos. And just reach out your hands. A gente já viu esse reach out algumas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música, que é você estender as suas mãos para encontrar outra pessoa. E a gente já viu que esse reach out tanto pode ser quando você oferece as suas mãos, por exemplo, como ajuda, como também quando você está clamando, pedindo a ajuda de alguém ao estender as suas mãos, ok? Aqui a gente não tem tanto essa ideia de ajuda. É mais quando você, estica a mão, estende a mão para chegar na outra pessoa, né? Ele quer que ela chegue nele. Então, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me, né? Então, só estender suas mãos e me tocar. Hold me close, don't ever let me go. Hold me close, eu até coloquei aqui duas traduções diferentes, né? Me abraça apertado ou me segure pertinho, né? Porque o hold é segurar. Mas a gente tem várias músicas que usam essa ideia de hold close, hold me in your arms, né? Então, me segure em seus braços, que é essa ideia de um abraço, né? Então, tipo, me pega de jeito aqui, né? Me segura, me abraça apertado. Don't ever let me go. Nunca me deixe ir, né? Me mantenha aqui pertinho de você. E aí o final que é bem parecido com outra parte que já foi cantada, mas que tem uma partezinha que é diferente, que ele fala então, more than words is all I ever needed you to show. Então, mais do que palavras, é tudo que eu sempre precisei que você demonstrasse. Né? Essa é a parte que ainda não tinha sido cantada, né? Essa frase. Então, is all I ever needed you to show. É tudo que eu sempre precisei que você demonstrasse. Lembrando que esse ever inclui todo o tempo que existe, né? Então, seria aí durante todo o tempo de relacionamento deles, né? Esse ever. Then, you wouldn't have to say that you love me, because I'd already know. Então, você não teria que dizer que me ama ou que você me ama, você pode ou não repetir esse você, because I'd already know, porque eu já saberia. Alright? E essa é a letra, então, da canção More Than Words. E agora eu vou ler comentários. O pessoal do Instagram, essa é a transmissão ao vivo da aula de Aprenda Inglês com Música, que está acontecendo no YouTube, ela acontece oficialmente no YouTube, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Então, vamos lá, vamos para a nossa parte 2. Ah, aqui está. Então, olha só, Jonathan. Você vê, né, que você lê ali, logo no começo da letra dessa música, saying I love you is not the words I want to hear from you. E aí a tradução, dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. E aí você fica com esta pulga atrás da orelha. Ué, mas se eu tô vendo saying com ing, não seria dizendo, né? Porque a gente conhece aí essa típica terminação do ing após um verbo como o gerúndio, né? Que é aquela nossa terminação ando, endo, indo, fazendo, comendo, dormindo, né? Então, doing, eating, sleeping. Por que esse saying, então, está como dizer e não como dizendo? Então, gente, olha só. Se eu vejo um verbo como o verbo to say, né, dizer, e ele tá com ing, saying, ele tanto pode significar dizendo, o que com certeza seria a minha primeira opção, né, meu primeiro pensamento, como ele também pode significar dizer. Por quê? Porque todo verbo com ing, ele pode ser gerúndio, mas também pode ser infinitivo, tá? Existe essa possibilidade. Todo verbo com ing, ele pode, ao invés de ser um gerúndio, ser um infinitivo, tá? Agora, claro, seu primeiro pensamento sempre vai ser o gerúndio. Então, olha, na dúvida, o que você faz? Testa. O que faz mais sentido? Você pega essa letra dessa música e você canta assim: dizendo eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. Ou dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. Dizer eu te amo. Certo? Então, num primeiro momento, que depois você vai ver aí, conforme você for estudando inglês, você vai ver uma série de casos específicos aonde a gente vai puxar esse ing para usar no lugar do infinitivo, tá? Aqui eu já deixei uma dica para você que é muito comum quando a gente quer o infinitivo no início da frase, ou seja, quando o primeiro elemento da minha frase é dizer, ir, comer, beber, eu costumo usar o infinitivo
com ing, tá bem? Que parece, quando a gente olha para ele, gerúndio, certo? Mas no primeiro momento, antes de você ter já esses casos estudados, se você ainda não tem essas regras claras para você, usa esse método do teste, né? Para que você pelo menos consiga compreender o sentido das frases, tá bem? Então, se você vir uma frase, I am swimming, eu estou nadando, você não vai nem pensar na possibilidade de ser eu estou nadar, certo? Então, quando o gerúndio está ali com todo o contexto de gerúndio, ok, você não vai nem pensar numa outra possibilidade, tá? Já funcionou de primeira, beleza. Mas quando você leu ali a frase com esse primeiro pensamento de gerúndio e soou esquisito, ficou estranho, mal acabado, experimente colocar o infinitivo no lugar e muito provavelmente vai dar certo, tá? Eu coloquei aqui então outras duas frases com esse mesmo caso, que é quando a gente tem o infinitivo no início de uma frase. Olha só, swimming is good for you. Então eu diria nadando é bom para você ou nadar é bom para você. Nadar é bom para você, certo? Então esse swimming não vai ser o gerúndio, ando, indo, e sim uma versão diferente do infinitivo. Da mesma forma, eating well is the first step to good health. Comer bem é o primeiro passo para boa saúde. E aí, comendo bem é o primeiro passo ou comer bem é o primeiro passo? Comer bem soa muito melhor, soa muito mais natural. Então, esse eating também não vai ser comendo, e sim comer. Alright? Deal? Então, lembra sempre disso. Todo verbo com ing pode ser um gerúndio. O gerúndio é a sua primeira opção, mas ele pode também ser um infinitivo, ok? Essa próxima frase tá muito caprichada, tem uma porção de ideias bacanas do inglês que a gente pode aprender com essa segunda frase, que diz o seguinte: It's not that I want you not to say, but if you only knew. E aí a tradução não é que eu quero que você não diga, ou não é que eu queira, sou até melhor, né? Não é que eu queira que você não diga, mas se ao menos você soubesse, né? E aí, vamos pegar então essa primeira ideia de querer que alguém faça alguma coisa, porque essa é uma construção em inglês que difere do português, né? Se eu fosse pensar numa tradução literal, eu falaria tipo, eu quero que você, então já teria um que aí, tipo I want that, certo? E isso não acontece em inglês. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, querer que alguém faça alguma coisa, em inglês a gente vai colocar to want someone, ou seja, a pessoa, to do something, ou seja, fazer alguma coisa. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, eu quero que você fique aqui, eu diria I want you to stay here. Ok? Então, I want you, I want Bob, I want Susan, tá? Quem que eu quero? Eu quero que você fique aqui, eu quero que a Susan fique aqui, que o Bob fique aqui. Então, eu coloco direto a pessoa. I want pessoa to e a coisa que eu quero que aquela pessoa faça, tá bem? Então, eu quero que você fique aqui. I want you to stay here. Uhum. Outro ponto importante dessa frase, logo depois que ele fala, não é que eu queira, que você não diga, né? Que você não fale. E aí, olha só essa estrutura, not to say. Você deve lembrar que quase toda negativa em inglês, a gente tem sempre um verbo e o not. Olha só, a gente tem I am not, he is not, don't, doesn't, didn't, wouldn't, couldn't, shouldn't, certo? Então a gente tem sempre o verbo e depois o not. No infinitivo é diferente, a gente tem not antes de tudo e o to puxando o meu infinitivo. Não ir, not to go. Não ficar, not to stay. Não falar, not to say. Ok? Então ali não dizer, né? Não falar, not to say. É claro que a tradução é um pouquinho diferente, né? Porque no português a gente fala eu quero que você faça e não eu quero você fazer, certo? Mas a gente tem que entender aí que há uma pequena diferença, uma adaptação, né? Uma diferença aí e que quando a gente fizer então essa alteração para o inglês, pelo fato de ter o infinitivo, né? Essa estrutura de querer que alguém faça alguma coisa, ser uma estrutura que tenha infinitivo, e então, se for na negativa, querer que alguém não faça alguma coisa, to want someone not to do something. Alright? Então, ao contrário da maioria dos verbos, o not vem antes do infinitivo, tá? Em qualquer outro tempo verbal, qualquer outro auxiliar,
seria depois, mas com infinitivo é antes, ok? E eu botei aqui um exemplo, então, de infinitivo na negativa. She told me not to go there. Ela me disse para não ir lá, ok? E por fim, mas não menos importante, essa expressão if you only knew, né? Se apenas você soubesse, se ao menos você soubesse, ok? Então também é uma expressão bem comum na literatura, especialmente, não tanto às vezes na fala, mas a gente vê em romances, em literatura, né? If you only knew, se ao menos você soubesse, ok? Seguindo então para o próximo slide, quem está assistindo aqui no Instagram, pessoal, beijo para Gabi. Estou transmitindo ao vivo aqui a aula da série Aprenda Inglês com Música que está no YouTube. E vocês podem clicar no link da bio e ir lá direto que vocês têm até o PDF na tela, então fica mais legal de acompanhar, alright? More Than Words, que é o nome da música, né? More Than Words, e a tradução mais do que palavras. E aí então você naturalmente chega àquela ideia de que more than é mais do que, né? Então, more than e seguido de um noun. O que é um noun? Substantivo, tá bom, gente? Carro, casa, bicicleta, pessoa, mesa, cadeira. Então, sim, sempre que você tiver more than e um substantivo, você pode pensar certinho dessa forma, mais do que e aquele mais tararã do que, né? Por exemplo, olha só. You need more than money to be happy. Você precisa de mais do que dinheiro para ser feliz. Tá bom? Então, mais do que alguma coisa. More than words, mais do que palavra. More than money, mais do que dinheiro, tá? Porém, o que a gente tem que tomar cuidado com esse more aí? É quando a gente começa a comparar adjetivos, né? O que são adjetivos? Qualidades, características. Então, se eu falo, por exemplo, grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, né? Big, small, tall, short, fat, thin. Eu começo a comparar adjetivos, eu não vou sempre usar o more. Então, se eu pensar assim, é mais longe, então eu vou dizer que é more far? Não! Qual é a pegadinha aí do inglês quando você vai comparar adjetivos, dizer que alguma coisa é mais bonita, feia, inteligente, longe, perto, caro, barato do que outra coisa? O tamanho da palavra, tá? Quem determina isso em inglês é o tamanho da palavra, realmente. Tá? Então, palavras curtas, adjetivos curtos, a gente acrescenta ER ao final, tá bom? E não põe o more antes, senão vira um pleonasmo, é subir para cima, tá? Porque o ER já está indicando que é comparativo, então você não precisa colocar o more também para indicar, tá bom? Então, fast, que é rápido, veloz, né? Faster seria então mais rápido ou mais veloz. Long, que é longo. Longer, mais longo, tá bom? Mais comprido. Cheap, que é barato, de preço. Cheaper, mais barato, tá bom? Se eu quiser colocar o do que, é só pôr o than, o mesmo than que tem na música More Than Words, tá bom? Então, cheaper than, mais barato do que. Alright? Então, percebe que fast, long e cheap são adjetivos curtos. Por isso, a gente colocou o R para fazer o comparativo. Vamos ver agora alguns adjetivos longos. Olha só. Beautiful, bonita. Quando eu quero dizer mais bonita do que, aí sim eu vou colocar um more antes, tá bom? E aí eu tenho uma tradução perfeita do português, né? Mais bonita do que, more beautiful than. Ok? Então eu tenho more certinho no lugar do mais, o beautiful, que é o bonito, então no lugar do adjetivo, e o than fazendo o papel do que, tá bom? Mas lembra, fica atento a isso, que não é toda vez que você pensar mais do que você vai colocar um more, tá? Um more than. Outro exemplo que eu deixei aí foi o expensive, caro, né? E em português é uma palavra curta, caro. But in English it's a long word, expensive. So if I want to say isso é mais caro do que aquilo, this is more expensive than that. Alright? Na sequência aí, eu já falei um pouquinho desse phrasal verb to take away, né? Que nessa música ele tem mais de um significado, como quase todo phrasal verb in English. Mas nessa música o take away é bem uma tradução literal, não é mesmo, né? Se a gente pensar que take é pegar e o away normalmente é para longe, né? Então se eu pego para longe, o que eu faço? Eu tiro daqui, né? Ó, peguei e botei para longe, joguei para longe, ou seja, eu tirei daqui, eu removi.
certo? Então a ideia, né? What would you say if I took those words away? O que você diria se eu tirasse essas palavras do seu repertório, né? Se você não pudesse dizê-las. E o nosso foco aqui é justamente essa estrutura dessa condicional no passado. Se eu tirasse essas palavras, tá? Se eu quisesse, se eu ficasse, se eu fosse, se eu tivesse, certo? E em português, a gente aprende, então, esse novo tempo verbal, né? Desse subjuntivo. Se eu não falo se eu fui, eu falo se eu fosse, certo? Porém, in English, you do not need to learn a new conjugation for that. Yeah! Em inglês, você não precisa aprender uma nova conjugação para isso. Ok? Você usa a mesma conjugação do passado. Então, pensa só, como eu digo ter, né? Como é o verbo ter? To have. Eu tenho. Pode falar em casa comigo, igual no intensivo. I have, né? Fala em voz alta. Qual é o passado do have? Had. Né? Então, se eu quisesse falar, por exemplo, eu tive, I had. Eu tinha, I had. Se eu tivesse, if I had. Pode confiar que é isso mesmo. If I had. Alright? Então você não aprende uma nova conjugação. É só você pensar se fosse esse se eu tivesse, você usa a mesma conjugação do passado. Então a gente tem justamente uma frase com esse se tivesse aqui, né? What would you buy if you had a lot of money? O que você compraria se tivesse, ou se você tivesse, eu posso colocar ou tirar o você em português, né? Se tivesse muito dinheiro, ok? What would you buy if you had a lot of money? Se eu não me engano, acho que eu te fiz essa pergunta no intensivo. Quem é aluno do intensivo já me respondeu essa pergunta lá, certo? Pode responder hoje de novo, de repente seus planos trocaram, né? Seus planos de sonhos de consumo, right? And another situation here, né? Como é que a gente fala eu pude? I could. Eu poderia. I could. Eu podia. I could. E se eu pudesse? If I could. Porque a gente já sabe que o could é todas essas possibilidades aí do passado, né? Do verbo poder. Então, o poder tem lá o can, que não conjuga, tá? Não vamos pensar que o could é uma conjugação do can, porque can é modal e não conjuga. Mas ele é um primo, né? Ele é o can do passado. Ele é de uma outra geração, né? Do passado. Então, o could, ele é se eu penso em primeira pessoa, eu pude, eu podia, eu poderia e também se eu pudesse. Né? E o mais legal, como vocês já sabem, quem é do intensivo já está acostumado com aquela carinha feliz, que como é modal, é a mesma conjugação para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you, they, todo mundo could. Alright? Então, if I could, I would live in... E eu deixei pontinho, pontinho aí para você completar. Dot, dot, dot. Se eu pudesse, eu moraria em... E aí, depois desse in, você pode botar o nome de um país, o nome de um estado, o nome de uma cidade, onde você gostaria de morar, ok? If I could, I would live in... Where would you live if you could? Alright? Então, isso é bem legal de você saber, que não precisa aprender uma nova conjugação, né? Para esse se eu quisesse, tivesse, fosse, etc, etc. Oh, that's the end of part 2, ok? Então, revendo aí do final para o começo, a gente viu essa condicional, então, né, do passado, porque no presente a gente pensa assim, né, se eu pudesse, se eu fosse, né, se eu quisesse, mas é até interessante um detalhe que eu não falei, vou falar agora, que normalmente, embora essa estrutura, né, venha no passado, essa ideia do fato em si é no presente, né? Porque quando eu falo que você compraria se você tivesse muito dinheiro, seria se você tivesse muito dinheiro agora, né? Não que você teria comprado há 3 anos atrás, mas hoje, né? Onde você moraria hoje se você pudesse, ok? Então é uma frase que a gente usa verbos do passado, mas a ideia dela em termos de contexto na vida seria agora, né? Só que ela é imaginária, são coisas que você não pode fazer, né? Se você tivesse muito dinheiro, mas você não tem, né? Então, da mesma forma, na música, ele não tirou as palavras dela. Ela continua tendo essas palavras, né? Ela continua podendo falar I love you, mas o que ela faria se ele tirasse essas palavras? Alright? Então é uma situação aí hipotética. Antes disso, a gente viu o more than, que significa mais do que, mas nem toda vez que você quiser dizer mais do que, você vai usar more than. Então lembra de colocar o R ali ao final dos adjetivos curtos.
Vimos uma porção de coisa nessa frase aqui, né? O if you only knew, se ao menos você soubesse. O infinitivo negativo, que o not vem antes, né? Não ir, not to go, não fazer, not to do, ok? E vimos a estrutura do querer que alguém faça alguma coisa, to want someone to do something, alright? E começamos com a dúvida, que era a dúvida do Jonathan, e que já estava aqui no programa da aula, essa ideia de um verbo com ing, que a gente frequentemente já pensa logo em gerúndio, né? Saying, dizendo, mas o fato de que todo verbo com ing pode sim ser um infinitivo, como é o caso da música Saying I love you, dizer eu te amo. Is not the words I wanna hear from you. Ok? Isso é bacana, até falar rapidamente sobre isso, né? Que eu sempre falo. Tem muita gente descobrindo a série Aprenda Inglês com Música agora, gente chegando pela primeira vez e me fazendo perguntas sobre o começo da série, como acompanhar desde o começo. O começo da série foi em 2016. Essa é a aula de número 73, se eu não me engano, então já foram 72 músicas antes dessa. A gente já tá aí há um tempo, então já tem bastante aula para ser assistida. E a playlist do YouTube, aliás, são duas playlists, porque eu agora inaugurei uma nova playlist nessa quarta temporada. Então, a playlist que é hashtag AICM de Aprenda Inglês com Música Season 4, são só as aulas dessa quarta temporada, tá? E hoje é a aula de número 10. Olha, mais um número redondo, assim, né? De comemoração. Aula de número 10 hoje, da quarta temporada. E as 3 primeiras temporadas estão todas numa mesma playlist, que era a original chamada Aprenda Inglês com Música. E aí, nessa playlist, tá na ordem mesmo que as aulas foram publicadas, tá? Porém, é sempre bom lembrar que as aulas não seguem nenhuma ordem específica, né? Não tem uma sequência pedagógica, inclusive eu até falei um pouco na semana passada com relação ao curso intensivo, né? Qual é a diferença, a grande diferença do curso intensivo? É que além do curso intensivo não ser só música, né? A gente fala, aprende frases e tal, a música é um grande aliado nosso, toda sexta-feira tem música, mas a gente trabalha de uma outra forma, mas ela tem uma sequência pedagógica, ela pega do zero, né? O curso em si, ele pega do zero e vai te ensinando passo a passo realmente. E aqui na série Aprenda Inglês com Música não há essa sequência porque a música já vem pronta, né? Então a gente tem dia que tem aulas, especialmente agora que a gente já está na aula de número 73, né? Então a gente tem dia que tem uma aula mais difícil em termos estruturais, tem uma gramática ali que talvez seja um pouco mais complexa, no outro dia uma letra super simples, mas a gente está sempre aprendendo, porque seja revisão, né, de uma gramática, seja um vocabulário novo, uma expressão idiomática, a pronúncia, aquela questão do listening, né, das palavras ligadinhas. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer manutenção e expansão dos nossos conhecimentos. Então, independe da aula que você está assistindo. Mas para quem quiser acompanhar desde a primeira, seguir a sequência certinha, é só buscar lá as playlists, tá bom? No YouTube. E para quem escuta no podcast, também você tem como escolher, né? O podcast, a ordem, se você quer ver na ordem do mais recente para o mais antigo ou do mais antigo para o mais recente. Se você escolher do mais antigo, você vai pegar desde o primeiro episódio, que foi Hello Goodbye dos Beatles. Alright? Então, para quem me perguntou e fez essas perguntas do Aprenda Inglês com Música, tá aí a resposta. E para quem perguntou também do PDF, do super pacotão, dá para baixar o PDF gratuitamente, é pago. O PDF, a série Aprenda Inglês com Música, ela é totalmente gratuita. Você assiste aqui no YouTube gratuitamente, você escuta no podcast gratuitamente e você faz o download dos PDFs gratuitamente, desde que é só você se inscrever lá no site, tá? Põe seu e-mail e senha, confirma seu e-mail, então eu vou te mandar um e-mail de confirmação, você precisa confirmar e aí você vai direto lá para a página que tem todos os PDFs gratuitamente, tá bom? Mas você pode sim, se você quiser, comprar o super pacotão. Deixa eu mostrar aqui para você o super pacotão, que é uma possibilidade de você fazer download desses materiais, tá bom? E esses materiais já vêm organizados para você em pastinhas. A primeira temporada e a segunda temporada, a terceira ainda não saiu, o super pacotão da terceira já está saindo. Mas a primeira e a segunda temporada são 42 aulas, 21 aulas de cada temporada, e você tem então os 3 formatos offline, não precisa estar conectado para poder fazer streaming, seja do podcast ou do vídeo do YouTube, e o PDF já vai junto também na pastinha. Então você tem áudio, vídeo e PDF, o que te dá mais conveniência nos seus estudos e torna você um super apoiador, um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música, incentivando para que esse projeto continue por muito tempo ainda no ar, com aulas semanais gratuitas de inglês com música. Alright? Além disso,
aqui aproveitando que eu já estou aqui, né? O curso intensivo, como eu falei, que é um produto bem diferenciado da série Aprenda Inglês com Música, no sentido de que tem uma sequência pedagógica, tá bom? As inscrições se encerraram no domingo e, como eu falei no começo dessa live, algumas pessoas me mandaram assim, aos 45 do segundo tempo, Teacher Milena, ainda dá tempo de entrar. E eu falei, tem uma nova lista de espera lá no site. Então, é só você chegar no site da Teacher Milena, clica lá, curso intensivo, e entra na lista de espera, porque pode ser que essa semana algumas vagas sejam liberadas de boletos que foram duplicados ou que a pessoa gerou o boleto e depois pagou no cartão. O sistema reserva a vaga dessa pessoa até a data de expiração do boleto, que são 3 dias úteis, como teve gente que gerou o boleto no domingo, né, que foi o último dia de inscrições, então amanhã é que vão expirar esses boletos. E aí sim, as vagas que sobrarem vão ser direcionadas diretamente para essas pessoas pela ordem que elas entraram na lista de espera, tá bem? Então, se você perdeu a chance de se inscrever nessa segunda turma de 2018, que é a turma de maio, a primeira foi a de janeiro, se você perdeu a chance de se inscrever nessa turma, não perca a oportunidade de entrar na lista de espera agora, porque se tiverem vagas sobressalentes, vão ser oferecidas para essa lista. Alright? E último aviso importante que tem sorteio no Instagram essa semana, hein, do Teacher Milena Flix. Então, 3 mil seguidores lá no Instagram vão ter 3 assinaturas de 1 mês grátis do Teacher Milena Flix, que é um programa para quem já tem o inglês mais intermediário, intermediário para avançado, já consegue entender uma aula em inglês e quer estudar conteúdos autênticos explicados aí de uma maneira muito interativa para você dominar aquele vídeo. Então não deixa de participar, é só conferir lá no perfil da Teacher Milena no Instagram. E para fechar então, olha, a nossa última parte aí dessa aula, pessoal que está no Instagram, It's Now or Never, quem quiser vir para o YouTube para ver com o PDF na tela, é só seguir o link da bio. E vamos ver então a pronúncia de More Than Words, em detalhes aí, né? Então a gente tem, olha só, saying I love you. Logo nesse começo, esse saying, a gente já percebe esse G mudo, como quase sempre acontece, especialmente quando a gente tem ali um ING, né? ING, seja gerúndio, seja o infinitivo, esse G é mudo. E aí, se esse G é mudo, eu posso pensar então que eu vou ter ali o quê? Consoante vogal, porque eu tenho um N, né, do saying, tá terminando no N, já que o G não vai ser pronunciado, e eu já pego no I love you. Então eu posso cantar saying I love you, ok? Saying I love you is not the words. Gente, preste atenção nessa setinha e dá uma olhada assim geral, olha, nas setinhas dessa página. Porque hoje, se você ainda errava isso, depois de hoje você nunca mais vai errar isso, né? Lembra, a gente tem TT, TD, DT, DD. A gente nunca quica 2 vezes nesse som. Então a gente não fala not the, want to, not that. É um som só, olha só. Not the words. Ok? Então, saying I love you is not the words I want to. Então, não want to, want to. Want to hear from you. It's not that. Aqui também, olha, not that, not that. E nesse that, olha o rarará aí no T, hein? It's not it's not that I want you not to say. Então, not to say. Também só uma vez no T, tá? Not to say. But if you only knew. Então percebe que esse K é mudo, né? O K do know é mudo, o do passado do know também, knew, também vai ser mudo, né? E esse but, primeira consoante oclusiva que apareceu aí, né, no papel mesmo de consoante oclusiva, que a gente não teve uma ligação na próxima palavra, lembra sempre, por que ela vem pintada de vermelho? Só para lembrar você de parar, né? Vermelho é o quê? Alerta, para aí, né? Então nada de falar but, tá? Porque ele dá uma pausa, né? But if you only knew. Então não fala but, if, but. O T só corta esse som. But. E eu posso ter mais ou menos de t até não ter nada, tá? Então varia bastante a intensidade dessa consoante oclusiva, mas ela é só consoante, não tem vogal, então não tem but, tá? Sempre que tiver uma letrinha pintada de vermelho, essa é a ideia. Então, but if you only knew how easy it would be, de novo aqui, ó, it would be também, né, que no would, eu já tô fechando pro be, então esse D nem aparece. It would be
to show me how you feel. A gente percebe que o cantor ele não canta exatamente show me, é mais show me, show me. Então a gente pode pegar mais me ou mais me, mas na fala o mais comum é me mesmo, tá? Show me how you feel. More than words is all you have to do, esse não vai ser pronunciado, né? Então pensa no V, ó, have to do. To make it real, make it, ó o T aí, consoante oclusiva, make it real. Then you wouldn't have, hein, ó, wouldn't have. Percebe que o wouldn't, esse T foi comido, pintei ele de cinza, porque eu juntei já com have. Wouldn't have to say that you love me. Olha só que interessante, né? A gente já viu alguns casos aí de palavras como, por exemplo, that, que terminam em T ou em D, às vezes até em outra letra e que é seguida de you ou your, e essa junção, esse casamento acaba criando uma sonoridade diferente. Então, é claro que eu poderia falar that you, tá? That, T, consoante oclusiva, you, ou até mesmo um that you, pegando um rararã nesse T, que é tão comum, mas é muito comum que that, seguido de you, vire that you, ou seja, parece até o som do número 2, né? Por isso que eu coloco aí o número 2 para vocês lembrarem. That you love me, tá bom? You wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know, Rarara, duas vezes aí, tá? Dois Ds que estão com rarara, 'cause I'd already go. What would you do? Olha só de novo aí. Would you? Eu poderia cantar would you, certo? D sendo simplesmente D. Mas esse casamento gerou aí o som j, que é opcional, tá, gente? Não é obrigatório, mas é só para vocês se acostumarem. What would you do? What would you? Percebe que eu tenho esse DJ, né? J. What would you do if my heart is heart, consoante oclusiva. If my heart was torn in two. More than words to show you feel that your love for me is real. Olha de novo aí. Agora não com you, mas com your. E eu tenho ali that. Então lembra que that you soou that you, fazendo cha, that you. E aqui também, só que agora não é to, é your, né? That your love for me is real. What would you say? Essa parte você já pegou, né? What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new. Ó, couldn't. Eu paro bem no T, né? Couldn't make things new. Também já tô fechando a boca pro M, né? Couldn't make things new just by saying I love you. E na segunda parte, now that I've, rarará no that, né? I've, sem pronunciar o E, então para aqui no som do V, né? Now that I've tried to talk to you and make you understand, ok? All you have to do is, olha aí mais uma variação daquilo. Close your eyes. Eu tenho um S, close, tá? Então é claro que eu poderia dizer close your eyes. Esse S que acaba tendo um som de Z, na verdade, né? Quando a gente fala close your eyes, mas é muito comum que soe close your eyes. Então esse S que teria um som de Z, na verdade, ganha um som de J. Alright, close your eyes and just reach out your hands. Okay? Reach out your hands and touch me. E me tocar. Hold me close. Olha a consoante oclusiva aí. Hold me close. Don't ever let me go. More than words is all I ever needed. Ó, o irararã nesse D. Você poderia cantar needed? Of course you could. Mas aqui a gente tem needed, que é muito comum, ok? Is all I ever needed you to show. Then you, como a gente já viu,
wouldn't have to say that you love me. To, olha o number 2 aí de novo, ok? That you love me, 'cause I'd already know. 'Cause I'd already know. Alright? Então, tivemos um reforço bem grande aqui, né? Dessas junções específicas de palavras com you e your, tá? E isso é uma característica bem especial dessas duas palavras, tá? Com you e com your. Então, a gente teve aqui o that you, a gente teve close your, que ganhou um som de J, a gente teve would you say, would you de novo, that your love, ok? Outro that you aqui. Então, bem importante aí essa possibilidade, né, de juntar os sons para vocês se acostumarem com essa possibilidade quando você ouvir um that you, né, que é that you. Ou pelo menos essa é uma possibilidade, that you. Alright? Então, vamos lá. Tan, 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 pam, pam, tan, 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 tan. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I'd already know. Lembrando mais uma vez, o Instagram chegou a 3.000 followers, seguidores essa semana, e aí eu estou sorteando 3 assinaturas de um mês para o Teacher Milena Flix. Basta você seguir o perfil, curtir a postagem oficial do sorteio, que não tem erro, é uma vermelha que fala lá Teacher Milena Flix, então não tem como errar a postagem oficial e tem escrito foto oficial, e marcar 3 amigos. E você pode comentar várias vezes, só que tem que ser sempre 3 amigos diferentes, tá? Porque como é sorteio, né, desses sites que fazem sorteio, cada comentário seu é como se fosse um cupom, né? Então, você concorre mais vezes se você colocar mais comentários, alright? Então, participem lá do sorteio do Teacher Milena Flix, que é muito legal. O Jonathan falou 3001, que eu vou seguir, te conheci hoje e adorei. Muito obrigada, Jonathan, super bacana. E eu queria agradecer muito, muito, muito a todos vocês hoje, porque hoje, agora é um momento pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é meu aniversário de casamento. Quem tá aqui no YouTube já presenciou aqui a participação do My Dear Husband, meu querido marido, também quem participou do evento online do workshop Simplificando o Inglês, também já ouviu, né? E hoje é aniversário de casamento, 13 anos de casamento, então queria mandar um beijo enorme pro meu marido lindo, que eu amo muito, 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 e que é responsável inclusive por essa série, né? Como eu já falei outras vezes, é muito responsável aí por eu estar tocando todos esses projetos, com seu incentivo incansável de me botar sempre para frente para tocar os projetos, por mais que às vezes pareça que não vai dar, como eu falei com vocês no e-mail recentemente, né? Às vezes a gente pensa, nossa, não vou nem começar esse projeto novo, não vou ter tempo, não vou conseguir. E aí, vamos lá e vamos fazer acontecer. Então, te amo muito, meu marido lindo. Parabéns para nós aí com 13 anos de casamento e ai, que delícia! O carinho aqui de todo mundo que está aqui toda semana. Maga, Sheila, Alisângela, Vanessa, Luciana, Gabriel, Márcia, parabéns, milhões de felicidades, festa, bolo. Muito obrigada, gente. Foi ótimo hoje, num momento ainda especial, ter todos vocês aqui comigo e eu espero todo mundo aqui de novo na terça-feira da semana que vem, alright? See you! Bye bye, guys!